Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bem, pessoal, dando prosseguimento com o nosso conteúdo, que era para estar sendo abordado em sala de aula, mas infelizmente não está sendo devido à Covid-19, nós vamos dar início ao nosso conteúdo de análise das demonstrações contábeis. Então, para quem pertence ao terceiro e quarto período do curso de administração, esse conteúdo ele se encontra na apostila, na unidade 2, da página 78 a 84. E para quem faz parte do oitavo período de administração, esse conteúdo ele vai se encontrar na unidade 4, da página 91 adiante. Então, pessoal, vamos fazer aqui um estudo sobre as análises das demonstrações contábeis, mantendo o foco ainda no nosso balanço patrimonial e na nossa DRE, que foi o tema das nossas últimas aulas. Então, beleza, pessoal. Começando, vamos fazer aqui um pequeno resumo do que é o balanço patrimonial de uma empresa. Assim como eu já havia deixado expresso em sala de aula, a contabilidade ela é uma ciência social e, como uma ciência social, ela tem por objetivo estudar o patrimônio. Então, após realizar um estudo do patrimônio, que esse estudo nada mais é do que a mensuração dos fatos contábeis que acontecem no dia a dia, na vida econômica da empresa, a contabilidade expede um dos seus principais relatórios, que é o balanço patrimonial. Então vamos fazer aqui uma pequena reformulação. Como é que funciona o cenário econômico desde a humanidade, desde os primórdios da humanidade como sociedade? Imagine aí que a humanidade ela sempre se baseou, desde o momento que ela começou a descobrir que era mais vantajoso ela focar a sua atenção em uma atividade e depois pagar pela atividade que ela não conseguia realizar, ela começou a analisar que o sistema de troca ele era muito vantajoso. Então, o sistema de escambo, o sistema de troca, ele foi progredindo com o tempo e a contabilidade como ciência foi progredindo juntamente com a sociedade, juntamente com a humanidade. Até mesmo quando chegamos ao ponto de que deixamos de trocar mercadoria por mercadoria e trocamos mercadoria por dinheiro. Então imagine aí, eu como empresário, eu como proprietário de uma empresa, tenho algo a oferecer, que é a mercadoria ou serviço que eu forneço. E o meu cliente, aquela pessoa que deseja tomar serviço ou deseja pegar um produto que eu possuo, ela também tem algo que me interessa, que é o dinheiro. Então, nessa troca do dinheiro pela mercadoria, se dá os atos econômicos, se dá os atos contábeis mais especificamente. Se dá a troca de patrimônio. Então, geralmente, quando eu realizo essa troca, ou eu posso estar estagnado, contabilmente falando, está trocando 6 por meia dúzia, ou eu posso estar engajado em uma atividade que pode me deixar mais rico ou mais pobre. Então, a contabilidade ela vai evidenciar para mim como vai se dar com que uma empresa saia de um devido patamar e vá para outro patamar. Então, para que uma empresa saia de um patrimônio de 10 mil reais e vá para um patrimônio de 10 milhões de reais, toda a vida contábil daquela empresa tem um lastro. E a contabilidade ela se dá a evidenciar esse lastro por meio de lançamentos contábeis. E por meio dos lançamentos contábeis eu posso ter uma interpretação lógica do que foi que fez com que essa empresa saísse de um patrimônio de 10 mil reais e fosse para um patrimônio de 10 milhões de reais. Então aqui dentro do nosso exemplo, nós vamos utilizar um balanço patrimonial fictício. Mas só fazendo aqui uma pequena abordagem do que é o balanço patrimonial. O balanço patrimonial ele é um dos principais demonstrativos fornecidos pela contabilidade e ele é dividido entre ativo e passivo. Então, do lado ativo, nós vamos ter classificado todos os nossos bens e direitos. Bens é tudo aquilo que eu já possuo. Direitos é tudo aquilo que tem um direito e eu tenho a expectativa de um recebimento. Então, meu ativo ele vai ser classificado em circulante. Então, o que é o ativo circulante? O ativo circulante ele é o grupo que vai classificar todas as minhas contas contábeis que têm alta liquidez ou que necessariamente já estão líquidas.
Então eu estou falando de caixa, banco, estoque, contas a receber, créditos tributários e assim sucessivamente. Então, o ativo circulante ele compreende todas as contas que geralmente vai ter giro e que possivelmente, de uma forma mais rápida, nós vamos ter a sua conversão em dinheiro. E esse prazo, geralmente, para o que eu tenho a receber, que eu vou classificar como ativo circulante, é de um exercício civil, de um ano civil, que no caso seria 12 meses. Então pense aí, dinheiro, seja ele em caixa ou seja ele no banco, ele é classificado como circulante. Estoque também é classificado como circulante porque a qualquer momento eu posso vender e transformar aquele estoque em dinheiro. Crédito tributário que eu vou recuperar nos próximos meses também é classificado como circulante. E tudo aquilo que eu vá transformar em dinheiro mais rapidamente eu classifico como circulante. E além do circulante, nós também vamos ter o ativo não circulante. Então, o que eu vou classificar no meu ativo não circulante? Eu vou realizar dentro do meu ativo circulante tudo aquilo que for de longo prazo. Ou seja, o que é o longo prazo para o exercício contábil? É tudo aquilo que vai ultrapassar o limite de 12 meses. Então, ultrapassou 12 meses, eu classifico, ou seja, se o recebimento, melhor reformulando, ultrapassar 12 meses, nós vamos jogar esse recebimento que nós vamos receber após os 12 meses para dentro do nosso balanço patrimonial como não circulante. Então, além do não circulante, nós vamos ter o realizável a longo prazo, que é justamente isso, que é o recebimento que eu vou realizar após 12 meses, e nós também vamos ter o permanente, que são os bens e direitos que suprem a necessidade da empresa, mas que não estão necessariamente disponíveis para venda. Então, o passivo. O passivo eu também vou classificá-lo como circulante e não circulante. Passivo circulante é tudo aquilo que eu vou pagar em até 12 meses. Passivo não circulante é tudo aquilo que eu vou pagar, mas que ultrapassa o prazo de 12 meses. E o patrimônio líquido é a minha riqueza acumulada. Então, elas são todos os recursos que a empresa geralmente possui. Tanto aquele que os sócios usaram para poder abrir a empresa, para poder dar início às suas atividades comerciais, bem como os lucros acumulados e as reservas que são montadas com o passar do tempo. Então, o nosso balanço patrimonial ele tem essa principal característica. Então, pessoal, nós vamos dar início ao nosso conteúdo falando sobre análise horizontal e vertical. Vamos dar início ao nosso conteúdo falando sobre a análise horizontal. Perdão, vamos começar falando sobre a análise vertical. Então, pessoal, o que seria a análise vertical? A análise vertical ela é uma análise que é feita baseada no saldo das contas contábeis, que geralmente vão estar dentro do balanço patrimonial, em comparação com o total. Então, o que nós vamos pegar? Nós vamos pegar as contas que compõem o ativo e vamos dividi-las pelo total do nosso ativo. Quando nós pegamos o valor da nossa conta contábil, dividimos pelo total do ativo e multiplicamos por 100, nós vamos ter um número em percentual, que vai mostrar a participação do nosso ativo dentro do total do nosso ativo. Então, beleza, pessoal. Na análise vertical, eu vou pegar o saldo das contas patrimoniais, as minhas contas que contém dentro do balanço patrimonial, e vou descobrir qual o percentual dela em relação ao total. Então, por que é importante eu realizar a análise vertical dentro do meu balanço patrimonial? Ela é importante porque a partir do momento que a gente faz uma análise vertical do nosso balanço patrimonial, nós podemos comparar essa análise com outros exercícios, ou então até mesmo com o balanço patrimonial de outras empresas a qual nós podemos ter acesso, e com isso nós vamos poder mostrar como aquele item ou como aquela empresa conseguiu avançar no tempo. Então, quando nós fazemos a análise vertical, nós podemos pegar nesse presente momento e comparar com exercícios anteriores para poder mostrar se a empresa teve uma evolução no seu patrimônio ou se ela teve um declínio. Então, a partir desse momento,
nós vamos analisar a evolução do nosso patrimônio e também vamos identificar tendências. Então vamos supor que lá dentro do nosso passivo nós vamos observar dentro dos últimos exercícios, suponhamos que nós pegamos os 3 últimos balanços patrimonial da empresa, 2017, 2018 e 2019. Aí nós analisamos que ela vem trabalhando muito com o capital de terceiros e que aquele capital de terceiros está aumentando ano a ano. Então, qual é uma tendência que nós podemos analisar? Dentro dessa situação, dentro desse cenário, nós poderíamos analisar que aquela empresa ela está utilizando muito capital de terceiros, ela está pegando capital emprestado para poder arcar com as suas obrigações, porque a gestão de fluxo de caixa talvez não esteja tão eficiente. Então, por esse motivo, talvez ela precise pegar dinheiro emprestado, e isso já é algo preocupante, porque muitas vezes se o sócio, se o investidor entrar dentro da empresa, dentro dessa situação, muitas vezes o retorno que ele vai ter pode ficar comprometido porque ele pode ser obrigado a fazer um aporte maior de dinheiro dentro daquela instituição do que aquilo que ele poderia ter planejado. Então, dentro dessa análise vertical, nós podemos analisar essas tendências, seja no aumento na imobilização, seja no aumento do nosso imobilizado, seja no aumento das nossas dívidas, e até mesmo comparar com exercícios anteriores para poder ver a evolução ou declínio patrimonial da nossa empresa. Então, só revisando. Dentro do balanço patrimonial, nós vamos fazer uma comparação entre a participação daquela conta dentro do total do nosso patrimônio. Então, como nós vamos fazer isso na prática? Eu botei aqui um pequeno balanço patrimonial para que a gente pudesse fazer esse exercício, para que vocês vissem na prática como ele deve ser feito. Então aqui eu peguei uma empresa com seu balanço patrimonial de 2018 e agora nós vamos medir a porcentagem de participação do saldo de cada conta contábil no total do nosso ativo. E a mesma coisa nós vamos fazer com o nosso passivo. Então, como nós faríamos isso? Aquela pequena regrinha de 3 de proporção, mas que dentro do Excel eu posso simplesmente aplicar aqui a fórmula que eu quero todos os dados em percentual. Aí eu vou chegar aqui. Eu vou pegar o total da nossa conta do caixa e dividir pelo total do nosso ativo. Deixa eu fracionar ela aqui para ela ficar trabalhando com até 2 casas decimais, para ficar um pouquinho melhor a interpretação. Fazer aqui a mesma coisa na outra cédula. Só ajeitando aqui, pessoal, para ficar um pouquinho mais fácil a nossa interpretação. Beleza. Então fizemos aqui. Como é que nós achamos aqui esse 6,18%? Nós pegamos o total do caixa e equivalente de caixa. Aqui quando eu falo de caixa e equivalente de caixa, eu estou me referindo necessariamente ao total do que eu possuo de liquidez dentro da minha empresa. Então aqui eu posso estar pegando tanto o meu saldo do caixa como o meu saldo do banco e lançando tudo em uma única conta, sem precisar colocar lá a conta caixa e depois a conta banco. Então caixa equivalente de caixa.
misturando tudo que eu tenho dentro do meu caixa-cofre, dentro da minha empresa, dentro do meu caixa registradora, com o que eu tenho no banco, eu tenho R$ 73.980. Então, eu peguei esses 73.980, dividi pelo total do meu ativo, R$ 1.197.290, e multipliquei por 100, e cheguei aqui no nosso percentual. Aqui, como eu já deixei diretamente o cálculo, né, eu nem precisei multiplicar por 100, mas se vocês forem fazer na caderno ou na caneta, vocês vão precisar dividir por 100. Então, chegamos aqui ao total do nosso caixa. Agora, vamos fazer aqui o nosso estoque. Estoque dividido pelo total do ativo, 9,42. Vamos pegar aqui clientes dividido pelo nosso total do ativo, 9,32. Esse SLD aqui, pessoal, na verdade, ele é uma estimativa que toda a contabilidade, toda empresa ela deve fazer para poder mostrar e para poder ajustar aqui o saldo dos nossos clientes. Porque assim, eu vendi a prazo R$ 111.615,25. Até então, beleza. Então, aqui o nosso SLD, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar para o acionista, ele vai mostrar para o sócio que desses R$ 111.615,25 que eu vendi, eu tenho uma estimativa de que talvez eu não receba ou que eu leve calote de R$ 1.105,25. Então, essa sigla SLD aqui, ela significa Estimativa para Créditos de Liquidação Duvidosa. Então, eu vou acumulando durante os últimos 3 anos um saldo lá de inadimplência. E em cima desse saldo dos últimos 3 anos, eu faço uma estimativa para mim poder mostrar para o meu credor o quanto que aproximadamente eu não vou receber. Para que ele saiba também que o meu negócio existe risco de calote, e ele precisa saber qual é esse risco de não recebimento que eu possuo dentro da minha empresa. Agora vem aqui, coligadas. O que é uma coligada, pessoal? Coligada é quando uma empresa detém participação dentro de outra empresa que é classificada como uma influência significativa. Então, uma coligada é quando uma empresa ela possui até 20% ou mais de uma determinada companhia. Então, imagine que, por exemplo, você monte uma empresa. Aí, de repente, você está precisando de capital, você está precisando de que alguém invista em você. Aí eu chego e falo, beleza, quanto você está precisando? Aí você fala lá, eu estou precisando de R$ 700 mil para montar meu projeto. Aí eu chego e falo, não, beleza, eu te dou os 700 mil, mas em contrapartida eu quero 20% da tua empresa. Então, se aquela pessoa aceitar te vender 20% da empresa dela por R$ 700 mil, então você passa a ter o que a Lei 6.404 chama de influência significativa sobre o negócio do outro. Então, por mais que você não seja o sócio majoritário, ainda assim a sua opinião, a sua participação dentro daquela companhia tem peso. Então, quando eu possuo 20% ou mais da companhia daquela empresa, eu sou coligado àquela empresa. Aquela empresa é uma coligada minha. Imóveis. Imóveis aqui pode abranger tanto casa, terreno, como o galpão ou até mesmo espaço da fábrica para a realização da produção. Então eu vou pegar aqui R$ 120 mil dividido pelo total do nosso ativo, vai dar 10,02. Marcas. Marcas aqui é o valor que a minha marca geralmente possui perante a minha clientela, que vai dar 6,68. Então, beleza. Vamos fazer aqui também os nossos subgrupos. Aqui, o total do nosso ativo não circulante é a soma de coligados com imóveis mais marcas, dividido pelo total do nosso ativo. E aqui também o nosso circulante, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos pegar aqui o total do nosso circulante, que é a soma aqui de todos os nossos itens que tem alta liquidez, dividida
pelo nosso total do ativo e passivo. Então, o que nós podemos observar, analisando primeiramente somente esse campo do nosso balanço patrimonial, do ativo? Nós podemos observar que dentro do não circulante, então geralmente são os bens que eu não tenho destinados à venda, eles contabilizam 75,17% do meu negócio. E aqui tem a composição. 58% do total do meu patrimônio nada mais é do que um investimento que eu realizei em uma outra empresa. Então, o que eu espero que essa minha coligada me dê? Eu espero que ela me dê a minha participação em lucro, porque jamais uma empresa vai investir em outra por pura bondade. Nós sabemos que dinheiro atrai dinheiro. Então, suponhamos que você muitas vezes tem um negócio que você observa que você não tem mais espaço para poder expandir o seu negócio. Se você aumentar as suas atividades, aumentar a sua produção, talvez você não tenha clientela, ou talvez o mercado não abranja tudo aquilo que você pode despejar no mercado. Então, se você tem fluxo de caixa, você também não vai perder dinheiro. Então, você pode pegar aquele dinheiro e emprestar, investir em outras companhias e assim sucessivamente. Porque se você aumenta as suas atividades sem ter a demanda necessária para a saída do seu produto, você vai pegar prejuízo. Então, ao invés de você pegar prejuízo, você pode pegar uma outra empresa em crescimento ou até mesmo de outra atividade econômica e realizar um investimento, que foi o que provavelmente essa empresa aqui do nosso balanço patrimonial fez. Imóveis. Os imóveis, pessoal, é algo bem interessante porque existe um debate muito ferrenho dentro da área financeira sobre até onde é interessante você alugar ou até mesmo até onde é interessante você adquirir um imóvel próprio. Então, como nós vemos, do total do nosso ativo, os nossos imóveis representam 10% do valor. Então, provavelmente, na hora de fazer uso daquele imóvel, na hora que eu fui realizar a compra daquele imóvel, eu não precisei sacrificar tanto meu caixa para me poder realizar a aquisição desses imóveis. E como nós sabemos, as marcas ela é intangível. Então, geralmente, você constitui uma boa marca fazendo um bom serviço, consolidando um bom produto e fazendo com que o seu cliente tenha uma boa experiência com o seu produto. Então, isso vai elevar o valor da sua marca, mas é claro que você também precisa de uma pessoa qualificada para poder avaliar isso para você. Agora, vamos pular aqui para o nosso circulante. Pelo que nós podemos observar, 24,83% do total do nosso ativo corresponde a itens que logo, caso não sejam ainda líquidos, vão se transformar em liquidez. Então, o que geralmente está tendo aqui a maior participação dentro do nosso ativo circulante? É o nosso estoque. Então, nós temos um estoque que representa 9,42% do nosso ativo total. Nosso caixa, ou seja, aquilo que nós já possuímos de dinheiro dentro da empresa, representa 6,18%. E os nossos clientes aqui representam 9,32%. Então, 9,32% do meu patrimônio é algo que eu espero receber. É claro, com uma pequena correção de 0,09%, que é a estimativa do que eu provavelmente vou pagar de calote. Porque se eu vendo a prazo, a iminência, ou no caso o risco que existe para quem vende a prazo, nada mais é do que o calote. Então eu posso vender, mas se eu vou receber ou não é outra história. O meu esforço é para que eu sempre receba, mas se eu não receber, o meu risco deve ser o mínimo possível, assim como é aqui no nosso caso. Talvez se essa empresa pegar realmente essa inadimplência de somente R$ 1.105,25, para ela talvez não faça tanta falta. Agora nós vamos realizar, dentro do nosso passivo, a mesma leitura. Fornecedores que nós devemos pagar dividido pelo total do nosso passivo. Vamos ter aqui aproximadamente 8%. Deixa eu corrigir aqui também para ver se ficou certinho.
Não é nem 8%, pessoal, é 7,93%. Então aqui, referente ao meu total do meu passivo, 7,93%, é só o que eu tenho a pagar para os meus fornecedores, para quem me vendeu a prazo. Salários, agora nós vamos descobrir qual é a participação do total que nós devemos pagar da folha de pagamento em relação ao total do nosso passivo, 6,01%. Então, aproximadamente de todo o passivo que a empresa possui, 6,1% é referente à sua força de trabalho, à sua folha de pagamento. Financiamento. Então, essa empresa ela precisou pegar um financiamento, seja para poder comprar um veículo, imóvel, ou até mesmo maquinário. Então, se nós dividirmos aqui o nosso financiamento pelo total do nosso passivo, nós vamos chegar a 6,01% também. Então, 6,01% é a participação do financiamento que eu tenho a pagar em relação ao total do nosso passivo. Contas a pagar dividido pelo total do nosso passivo, nós vamos ter aí 1,75%. Então, no nosso contas a pagar também está abaixo, levando em consideração o total do nosso passivo. Então, se nós pegarmos aqui o total do nosso passivo circulante e dividirmos pelo total do nosso passivo, nós vamos ter aí um total de 21,72%. Então, o total do nosso passivo, o que nós devemos pagar para terceiros, incluindo aí fornecedores, salários, financiamentos e outras contas a pagar, totaliza 21,72%. Então aqui nós podemos observar que em relação ao nosso ativo circulante ainda está um bom número. Passivo não circulante, nessa situação nós não temos o passivo não circulante. E agora nós vamos contabilizar aqui. Capital social. O que é o capital social, pessoal? O capital social, ele nada mais é do que o aporte que os sócios realizaram na empresa para que ela pudesse iniciar as suas atividades. Então, os sócios fizeram esse investimento de R$500 mil para que ela pudesse iniciar as suas atividades. Então, ela começou com R$500 mil e hoje está com um patrimônio de R$1.097.000, R$290 e nenhum centavos. Reservas de lucro. Essas reservas de lucro aqui, geralmente é o que a empresa geralmente contingencia para possíveis necessidades futuras. Então ela montou aqui uma reserva de lucro, porque se amanhã ou depois ela precisar de recurso, ela vai ter esse recurso guardado dentro da sua instituição sem precisar recorrer a capital de terceiros. Então isso aí pode ser guardado para calamidade ou até mesmo para possíveis pandemias que possam surgir, né, que nem surgiu agora o Covid-19. Então vamos supor que a pessoa teve que parar as suas atividades por causa de decretos municipais, estaduais e assim sucessivamente. E para poder arcar com todos os seus passivos lá em cima, ela decidiu utilizar a sua reserva de lucro, ou até mesmo pagar a folha de pagamento, encargos, para não precisar demitir. Então ela pode fazer isso. E é justamente para isso que a nossa reserva de lucro deve existir. Então a empresa ela não pode simplesmente pegar o lucro que ela obtém dentro do exercício e sair distribuindo para os sócios. Então ela geralmente sempre tem que deixar uma reserva. Então aqui, reserva de lucro. Nós tivemos um total de 36,67%. Então do total do nosso passivo, nós temos ali reservado, como se fosse uma obrigação da empresa, 36,97%. Prejuízo acumulado. Então, nos últimos exercícios, a nossa empresa não obteve lucro. E, pessoal, simplesmente entendam. Lucro é diferente de caixa. Então, muitas vezes a empresa ela pode ter caixa, ela pode ter dinheiro aqui dentro do seu ativo circulante, mas contabilmente falando, ela pode estar deficitária, ela pode estar pegando prejuízo. Porque contabilmente lá eu posso estar pegando o resultado do último exercício e confrontando receita menos custos e despesas por meio da minha DRE. Obtive um prejuízo. Mas só que esse caixa que a empresa obtém aqui
pode ser resultado de atividades passadas. Ela pode ter dinheiro guardado porque ela sempre veio provisionando para poder arcar com as suas obrigações e assim sucessivamente. Então, o que ela vai fazer? Ela vai acumulando saldo e chegando uma hora ela pode ter aquele dinheiro guardado, por mais que necessariamente ela tenha pegado prejuízo nos últimos exercícios. Então, não confundam. Lucro é uma coisa, lucro e prejuízo, na verdade, é uma coisa, e fluxo de caixa é outro. Então, aqui, qual que é o total do nosso patrimônio líquido em relação ao total do nosso passivo? É de 78,28%. Então, em relação ao passivo, 78,28% representa o nosso patrimônio líquido, ou seja, é a riqueza que aquela empresa obteve. Então, esse exemplo é para poder mostrar como nós faríamos essa análise em cima do nosso balanço patrimonial. Agora vamos partir para a nossa DRE. A nossa DRE, pessoal, ela vai ter aqui uma pequena particularidade. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra para que fique mais visível para vocês no vídeo. Aqui é 2018. Então, perdoando aí o equívoco. Então, beleza. A receita bruta, ela é abatida das devoluções e dos impostos. Então, o que nós vamos fazer nessa situação? Nós vamos levar em consideração a relação de todos os outros componentes da nossa DRE em relação à receita líquida. Porque, tecnicamente falando, as devoluções e os impostos, como elas devem ser pagas, eles vão obter a nossa receita líquida, eles vão abater a nossa receita líquida, melhor dizendo. Então, a margem que nós vamos ter para trabalhar, para poder comprar estoque, pagar fornecedor, para poder pagar colaborador e assim sucessivamente, é a nossa receita líquida. Porque esses outros valores aqui, os impostos, tecnicamente já vai para os cofres do governo e as devoluções é o que geralmente nós vamos ter que devolver para o nosso cliente pela não satisfação ou qualquer outra coisa semelhante com o nosso produto. Então, nós vamos pegar aqui a partir do momento que nós vamos ter uma margem para poder realizar o nosso trabalho, que seria a nossa receita líquida. Então, ela vai servir como parâmetro para mim poder achar o percentual de todos os nossos índices em relação à nossa receita líquida. CMV, por exemplo. Quantos por cento vai representar o nosso CMV em relação à nossa receita líquida? 50%. Então, eu já sei que de R$ 21.450, 50% desse valor representou o nosso CMV. Coloquei o 100% aqui, pessoal, porque que é o total dos 100%, que é o total da nossa receita líquida. Então, eu vou fazer aqui. Despesas comerciais. Eu vou pegar a despesa comercial e vou dividir pelo total da nossa receita líquida, que vai dar 26%. Despesas administrativas. Eu vou pegar aqui o total das nossas despesas administrativas e dividir pela nossa receita líquida, que vai dar 5%. Então, vamos pegar aqui os grupos, só para nós termos uma noção. Lucro bruto, que deu R$ 10.752, dividido pela nossa receita líquida, vai dar 50%. Então, em relação à minha receita líquida, o meu lucro bruto foi de 50%. Agora, o nosso lucro operacional em relação à nossa receita líquida vai dar 20%. Então, eu sei que
as minhas receitas operacionais, quando eu abato os meus custos e despesas, que também está envolvido nas minhas operações, eu tenho um lucro de aproximadamente 20%. Então, essa é a minha lucratividade. Então, na média, se nós formos levarmos em consideração aqui, em tudo que eu vendo, eu estou tendo um lucro de 20% operacionalmente falando em cima daquilo. E agora vai entrar aqui as nossas receitas e as nossas despesas operacionais. A nossa receita operacional. Operacional não, pessoal, mil perdões, é financeiro. Em relação aqui à nossa receita líquida, vai dar 5%. Enquanto a nossa despesa financeira, em relação à nossa receita líquida, vai dar 21.450, vai dar 7%. Então, observem bem. Receita financeira. Em relação à nossa receita líquida, a nossa receita financeira deu 5%, enquanto a nossa despesa financeira deu 7%. Então, se nós pegarmos aqui o total do nosso lucro líquido e dividirmos pela nossa receita financeira, nós vamos ter um percentual de 18%. Então, observem bem, a receita financeira e a despesa financeira, ela entra dentro da nossa DRE abatendo o lucro operacional. A receita financeira, ela soma com o lucro operacional, a despesa financeira, ela abate o lucro operacional. O que são as receitas financeiras? As receitas financeiras, elas são as receitas que a minha empresa possui a partir do momento que ela empresta dinheiro para alguém. Então, suponhamos que aquela empresa que nós estamos estudando, vamos supor que ela resolveu comprar títulos da dívida pública. Então, como vocês bem devem saber, quando o governo arrecada impostos, mas ainda assim a sua despesa supera a sua receita, ele precisa ir na iniciativa privada e captar dinheiro para poder capturar dinheiro ali, para poder pagar o restante das suas despesas. Então, o que ele vai fazer? Ele solta títulos da dívida pública. Então, ele pega um valor X emprestado com a pessoa e durante um determinado período, aquele valor X que ele pagou emprestado, quando ele for pagar para aquela pessoa novamente, ele vai pagar corrigindo com juros. Então, geralmente, a base que o governo utiliza é a taxa Selic, para poder pagar os seus credores. Então, aquele rendimento que você obteve, que é a diferença do capital emprestado menos o capital recuperado, nós vamos classificar como receita financeira. Então, suponhamos que você emprestou 20 mil reais, em cima desses 20 mil reais você recuperou R$ 1.105. Então, na hora que você recuperou o seu investimento total, você recuperou lá R$ 21 mil reais, 105. Você capturou R$ 21 mil reais, 125 reais. Perdão, você recuperou 21 mil reais, 21.105 reais. Perdão, pessoal, fugiu da mente. Mas você recuperou, você só vai considerar para efeito de DRE dentro da sua demonstração contábil o valor da diferença. No caso, seriam R$ 1.105,25. E a despesa financeira ela vai na contrapartida, aos juros e multas que você paga por estar pegando dinheiro emprestado com alguém. Então, você vai abater no seu lucro operacional. Receita financeira você soma, despesa financeira você abate, e você vai ter aqui o total do seu lucro operacional. Então, em relação à receita líquida, que foi R$ 21.450, a sua lucratividade está em aproximadamente 18%, que no caso seria os R$ 3.774,64. Então, essa é a análise vertical dos nossos demonstrativos contábeis. Eu vou gravar para vocês, para a próxima aula, falando sobre a análise horizontal. Mas antes eu vou deixar uma atividade para que vocês realizem essa atividade com base tanto no balanço patrimonial como na DRE dos 3 últimos balanços patrimoniais dessa empresa.
Então eu vou colocar 2017, 2018 e 2019 para que vocês possam analisar os índices e fazer a comparação entre eles. No caso de dúvida, meu WhatsApp está disponível para que vocês possam tirar as dúvidas e eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Peço aqui desculpa por estar um pouco enrolado, porque realmente é um pouco complicado essa experiência para mim de gravar uma videoaula sem a presença de vocês. Então, realmente, o que eu gosto é do contato com vocês dentro da sala de aula, mas infelizmente, como nós não estamos tendo essa oportunidade devido às recomendações do Ministério da Educação e principalmente da OMS, juntamente com o Ministério da Saúde, então vamos respeitar e fazer o possível para que a gente não se atrase no nosso conteúdo. No mais, pessoal, obrigado, espero que vocês entendam e em caso de possíveis dúvidas eu vou estar à disposição de vocês. Boa noite, obrigado de nada!